Olá, eu sou Walter Procópio, esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos no livro de Juízes, mais 3 capítulos hoje, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 10, ele nos fala aqui sobre alguns juízes. Primeiro, Tola, e olha o que diz o verso 1. Depois de Abimeleque, um homem de Israel, um homem de Isacar, chamado Tola, da tribo de Isacar, chamado Tola, filho de Pua, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Sami, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Sami. A Bíblia não traz aqui sobre Tola e sobre Jair, e aí vamos ver o verso 3. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentas. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamados povoados de Jair, e ficaram em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Quando fala de Tola, não dá assim muitos detalhes. Jair dá um pouquinho mais de detalhes. Fala dos 30 filhos que montavam 30 jumentas, tinham influência sobre 30 cidades. Mas eles vão liderar um sobre Israel 23 anos e o outro vai liderar por 22 anos. E depois desses dois, no capítulo 10, começa a história de Jefté. Jefté vai ser o próximo líder. E aqui, olha, verso 6. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses amonitas, aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestavam culto, a ira do Senhor acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Então nós vamos ver, o povo se afasta de Deus, uma geração que não conhece a Deus se levanta, caminha por um caminho de idolatria, esquece do Senhor, e Deus os entrega na mão dos povos daquela terra. E aí o que vamos ver? Que o povo vai clamar. O povo vai clamar ao Senhor. Eles vão reconhecer que eles abandonaram o Senhor. Gente, aqui está a consequência. O livro de Juízes é esse ciclo. É esse ciclo. Uma geração morre, levanta uma outra geração que não conhece o Senhor, não tem uma liderança, vão para o caminho da idolatria, Deus usa as nações para castigá-los, e aí eles voltam para o Senhor. Então Israel volta a fazer o que é mal diante do Senhor, e aí do verso 10 até o verso 16, nós encontramos Israel se arrependendo e clamando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia. Quando eles pedem misericórdia, prontamente Deus os responde. E aí nós vamos ver que eles abandonam aos deuses estrangeiros. E aí do verso 17 ao verso 18 é o preparativo para a guerra contra os amonitas. E aí eles vão buscar um novo líder. O verso 17, quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciará o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade? Aí o capítulo 11 traz detalhe da história de Jefté. Jefté, um guerreiro gileadita valente, mas diz assim: sua mãe era prostituta, seu pai se chamava Gileade. Mas a Bíblia vai dizer no verso 2 que a mulher de Gileade tinha outros filhos. Esses filhos vão expulsar Jefté da sua casa. E a Bíblia diz que Jefté vai andar com homens levianos. A história de Jefté, apesar dele, do início, mostrar que ele era filho de uma prostituta, rejeitado pelos seus meio-irmãos, rejeitados ali até pelo próprio pai, que consiste na expulsão de Jefté. A história de Jefté poderia ter sido bem mais bonita. Eu quero aqui no capítulo 11 chamar a atenção nisso. Por quê? Jefté, o gileadita, é escolhido para liderar Israel contra os amonitas. Isso está no verso 1 ao verso 11 do capítulo 11 de Juízes. Jefté,
ele vai tentar negociar pacificamente com o rei Amonita, verso 12 ao 28, mas isso não vai ser possível. E aí vem o verso 29. Do verso 29 ao verso 33. Você vai lendo e você vai perceber que o Espírito de Deus já estava sobre ele. Ele estava tendo vitória. E aí ele faz um voto imprudente. Um voto que Deus não ouve. Um voto que não agrada a Deus. Um voto que tem nada a ver com aquilo que Deus pediu. Tem mais a ver com a religiosidade daqueles povos. É um voto que ele vai dizer, olha, se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar para minha casa, o primeiro que sair da minha casa, eu vou sacrificá-lo. Deus nunca pediu sacrifício humano. Ele faz um voto terrível. E aí o verso 34. Vamos ler o verso 34? Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Um voto que Deus nunca pediu, um voto de tolo, que traz essa consequência. E aí nós vamos ver ele cumprindo esse voto. Da trágica oferta de sua filha. E aí nós vamos ver aqui, olha, verso 39. Passados seus 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel, de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Esse juiz que Deus escolheu para libertar o povo, ele termina sem descendentes, porque fez um voto de tolo. Um voto que Deus nunca pediu. Nunca pediu. Deus nunca pediu. Provérbios, Salomão vai nos orientar que nós devemos ter muita cautela quando fazemos um voto. Eu não estou falando de um voto de tolo como o de Jefté, um voto que é correto, certo, respaldado pela palavra de Deus. Se você fizer um voto, cumpra esse voto. Mas não um voto de tolo. Deus nunca pediu isso. Deus nunca pediu. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. E ele termina sem descendentes, que é um sinal de maldição na vida de uma pessoa. O que eu posso te ensinar aqui do capítulo 11? Do capítulo 11. Eu posso dizer algo para você, para te ensinar, né? Cuidado com os votos precipitados. Busque direção de Deus antes de fazer um voto. Cuidado com aquela empolgação. Eu estou fazendo, não, cuidado. Consulte a Deus, consulte a sua palavra. Parabéns, você que está estudando a Bíblia. Você vai ser mais assertivo, porque você está conhecendo as Escrituras. Vamos para o capítulo 12, para a gente encerrar. Capítulo 12. É o conflito entre Efraim e Gileade. O conflito entre a tribo de Efraim e as forças de Jefté é devido ao mal entendido. A gente vê isso aqui logo do verso 1 ao verso 6. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté, por que você foi à luta contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar sua casa e você juntos. Jefté respondeu, eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. Embora eu tenha chamado vocês, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. O Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? E aí nós vamos ver que o verso 12 ao verso 7 ao verso 15, verso 7 ao verso 15, o juiz de Abizã, Elon e Abidom lidera Israel após Jefté. E aí, ó, verso 8, depois de Jefté, tivemos Ibissã de Belém, liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibissã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibissã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Ajalon,
na terra de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Eliel, de Piramonte, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Eiel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E aí terminamos o capítulo 12. O que eu quero deixar para você aqui no capítulo 12? Entendeu? Eu quero deixar para você o seguinte ensino. Cuidado com os perigos das discórdias internas por causa de mal entendido. Efraim e Jefté vão ter um conflito por um mal entendido. Cuidado, cuidado. Isso acontece muito dentro de casa, acontece na empresa, acontece na igreja, muito por falta de comunicação. Muito por falta da comunicação. E aqui nós temos também, eu queria te mostrar também a soberania de Deus em levantar outros líderes depois de Jefté. Deus está levantando. A misericórdia de Deus está se cumprindo sobre o povo de Israel, apesar de eles estarem desobedecendo, e tudo que eles estão passando é fruto de uma desobediência. Desobediência. Eles deveriam ter expulsado o povo, não deveriam seguir o caminho de idolatria, mas estão seguindo. Amanhã nós vamos entrar no capítulo 13, na vida de Sansão, um dos principais juízes, uma história muito bonita no seu início, mas com um fim trágico. Nós vamos mergulhar na história de Sansão amanhã. Eu te encontro aqui para mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.